O aglomerado de hifas é denominado de micélio. E o micélio, no caso dos fungos, nós iremos ter dois tipos. O micélio vegetativo Olá pessoal, bem-vindos ao Curto e Grosso. Eu sou o professor Augusto Mota e hoje estamos começando a nossa série sobre fungos. Na nossa videoaula de hoje iremos ver a questão das características gerais. Se esse assunto te interessa, permaneça conosco e vamos ao play. Bem pessoal, então como eu estava falando, vamos ver aqui as características gerais dos fungos, também a parte de reprodução e nicho ecológico, ok? Primeiramente, dentro de características, nós temos o seguinte, vejam bem. Primeiramente, em relação à morfologia, os fungos, eles são, no caso aqui, ó, eucariontes, quer dizer que eles vão ter núcleo na sua célula. No caso aqui, a célula do fungo vai possuir um núcleo, então isso os caracteriza como eucariontes. São pluricelulares ou unicelulares. Pluricelulares, como exemplo, a gente tem aqui a questão do cogumelo, né, que são formados por milhões de células. E unicelulares nós temos no caso a levedura, né, que é utilizada para fazer fermento. Heterótrofos. Heterótrofos são aqueles seres que não produzem o próprio alimento, né? No caso dos fungos, eles são saprófitas. O que é isso? Se alimentam de matéria orgânica em decomposição, ok? E aí nós temos aqui o seguinte: em relação à estrutura corporal, a parede celular ela é formada por quitina, né, que dá a estrutura de sustentação para a parede celular. A célula do fungo, ela tem um nome especial, ela recebe o nome de hifa, né, que são células filamentosas. Ó, aqui eu tenho exemplos de hifas, né, no desenho. E as hifas, elas podem ser de dois tipos: ou cenocíticas, quer dizer não tem divisão, não possuem septo, quer dizer não septadas, ou as hifas septadas, quer dizer que entre os núcleos existe uma divisão, existe um septo, né? E aí dentro das septadas nós vamos ter dois tipos. No caso aqui, nós vamos ter as monocarióticas, quer dizer que só tem um núcleo por septo, e as dicarióticas, no caso dois núcleos por septo, né? Eu vou ter aqui uma divisão. Nas monocarióticas só tem um núcleo, dicarióticas vão ter dois núcleos por septo, ok? Além disso, no caso aqui, como eu falei, em relação à parede celular, né, ela vai ser formada por, no caso aqui, quitina, como eu falei. A célula, ela é, no caso, chamada de hifa. Aqui nós temos a hifa. No caso aqui são as hifas septadas, ó, certo? Nesse caso aqui é a mononuclear, né? No caso aqui ela só vai apresentar um núcleo. Tá vendo aqui, pessoal? Só apresenta um núcleo. E aí, como eu falei aqui ainda, ó, a gente vai ter a cenocítica, né, que não tem septo, e as septadas monocarióticas e dicarióticas. Aqui eu tenho a monocariótica e aqui a dicariótica, quer dizer um núcleo por septo, dois núcleos por septo. E aqui a não septada, né, que é a cenocítica. Além disso, como eu falei antes, o aglomerado de hifas é denominado de micélio. E o micélio, no caso dos fungos, nós iremos ter dois tipos: o micélio vegetativo e o micélio reprodutivo, também chamado de corpo de frutificação. No caso aqui, nessa parte aqui, ó, nós temos o micélio vegetativo, que é aquele que entra em contato direto
com o substrato, com o alimento, né, para decompor. E aqui nós temos, nesse caso aqui, o corpo de frutificação. Nesse caso aqui, dessa classe aqui, que vai formar o cogumelo. Na verdade, o cogumelo ele é o corpo de frutificação, que tem a função, no caso aqui, de liberar esporos ao vento. Então a função do cogumelo é uma função reprodutiva, porque ele vai liberar esporos ao vento. Então esses são os dois tipos de micélio que existe. O micélio vegetativo, que tem a função de nutrição, e o corpo de frutificação ou micélio reprodutivo, que tem a função de liberar esporos ao vento. Ok, pessoal? E aqui, como eu falei, ó, o micélio vegetativo, né, ó, toda essa área aqui, que tem a função de absorver os nutrientes e decompor a matéria orgânica. E aqui eu tenho o corpo de frutificação ou micélio reprodutivo, né? No caso aqui, o corpo de frutificação ou o micélio reprodutivo, que tem a função de liberar os esporos ao vento para gerar a reprodução do fungo, né? E agora vamos falar da questão da reprodução dos fungos. Veja bem, na questão da reprodução dos fungos, nós vamos ter o seguinte, olha só. No caso aqui, o corpo de frutificação vai liberar os esporos ao vento, né? Nesse caso aqui, essa estrutura aqui é a estrutura de um fungo que não forma corpo de frutificação. Ele vai ter somente as hifas especiais, que são os esporângios, que vão liberar os esporangiósporos, né, ao vento, ou os esporos ao vento. Aí nesse caso aqui, essa estrutura aqui é a estrutura que faz parte tipo do mofo, né, o mofo do pão, né? Então nesse caso aqui, veja bem, para o fungo se reproduzir, para o, como eu posso dizer, o esporo ele germinar, nós temos que ter duas características. Tem que ter aqui calor e umidade, isso na matéria orgânica. Se tiver essas características aqui, se tiver uma matéria orgânica, né, tiver umidade e tiver calor, o esporo ele vai germinar, e aí vai gerar a questão do mofo, né? Aqui, como vocês podem ver, vai gerar a estrutura do mofo. Como exemplo aqui nós temos esse morango mofado, ok? E aí vejam bem, no caso também, os esporos eles podem causar doenças respiratórias. Se um esporo desse chegar ao nariz, ele pode causar uma pneumonia fúngica, de origem fúngica, principalmente na questão de ar-condicionado sujo. A gente tem que ter cuidado em relação a isso, pessoal, certo? Então cuidado para não estar respirando nada mofado. Além disso, os fungos eles apresentam também a reprodução sexuada. Como assim? Justamente pela questão da fusão das hifas. E essa fusão vai gerar a formação de esporos. Olha só, aqui eu tenho uma hifa, aqui outra hifa. Essas hifas se unem, certo, pessoal? E aí, da união dessas hifas aqui, elas vão formar um novo esporo, né? Então isso é um tipo de reprodução sexuada que também ocorre nos fungos, ok? Isso de hifas diferentes, né? E aí, para nós finalizarmos essa aula de hoje, dessa série sobre fungos, vamos falar da questão do nicho ecológico. Olha só, no tocante ao nicho ecológico, os fungos na natureza eles têm uma função muito importante. Por quê? Eles são decompositores, agindo em conjunto com as bactérias, né? Então, dentro do ciclo da matéria, os fungos eles vão fechar o ciclo porque eles agem como decompositores, ok? Então, no caso, na natureza eles são extremamente importantes. Por quê? Porque eles vão decompor a matéria orgânica e devolver esses nutrientes para as plantas. Só que na nossa casa a gente não quer, né? Porque nesse caso aqui eles são responsáveis por mofar roupas, mofar alimentos, roupas de couro, papel, livros, né, paredes. Então na nossa casa
Nós não queremos esse nicho atuando, mas na natureza eles são extremamente necessários. E se não assim o fosse, né, consequentemente haveria um desequilíbrio ecológico e a vida no planeta não seria mais possível. Ok? E aí olha só, pessoal. Outro nicho, a questão do mutualismo. Como assim? No caso aqui, quando os fungos eles formam os líquens, que são associações mutualísticas entre fungos e algas, né? No caso aqui, o fungo ele vai fornecer à alga água e sais minerais. A alga, por sua vez, ela vai usar esse material aqui, realizar fotossíntese, produzir glicose, né, pela fotossíntese, e vai distribuir esse nutriente para ela e para o fungo, né? Então, por que é que ocorrem os líquens? Eles também são bioindicadores de poluição. Você só vai encontrar líquens em árvores em ambientes que não estejam poluídos. Olha só, no caso aqui, veja bem, aqui eu tenho o fungo, né, com as hifas, e aqui as algas. É o que é que acontece? O líquen ele ocorre porque ele vai ocorrer em locais que, se fosse só para o fungo viver, ele não viveria. Se fosse só para a alga viver, ela também não viveria. Mas o conjunto dos dois, eles conseguem viver. E aí o fungo ele vai fornecer água e nutrientes. A alga ela vai pegar esses nutrientes através da fotossíntese, transformar em glicose, que vai servir de alimento tanto para ela quanto para o fungo. Então isso é um exemplo de associação mutualística, em que ambos se beneficiam, tanto o fungo, né, quanto a alga. E aí, depois disso, nós temos também a ocorrência das micorrizas, né? No caso aqui, as micorrizas, que é uma associação entre fungos e raízes de plantas, ó. Aqui eu tenho um exemplo de micorriza, tá vendo? O que acontece aqui? As plantas que desenvolvem micorriza, elas têm uma melhor absorção de nutrientes, por isso elas crescem mais e se desenvolvem melhor. Então essa ocorrência de fungos na forma de micorrizas em plantas é uma coisa benéfica, né? Então também é outro exemplo de associação ecológica entre fungos. Outra associação, para quem não sabia, é a questão do predatismo. Oxente, os fungos são predadores? Eu pensei que isso ocorria só em Resident Evil, né? Não, ocorre também na natureza. Como assim? No caso da relação de predatismo, é aquela relação em que um ser vivo ele mata outro ser vivo para se alimentar. Então, como é que isso ocorre com os fungos? Aqui eu tenho um exemplo, ó, da predação de vermes, tá vendo? E o verme, após ser capturado pelo fungo, ele morre após 2 horas após a captura. Tá vendo aqui, ó? Aqui eu tenho um verme, né? Ele sendo capturado pelas hifas de um fungo, né? Um verme aqui cilíndrico, no caso, um nematóide, né? Então isso é um exemplo de relação de predatismo, no caso. E no caso, era isso que eu tinha para falar para vocês hoje, pessoal, ok? É isso, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Por favor, deixar seu like, se inscreva no canal, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Nos veremos na nossa próxima videoaula. Forte abraço, fiquem com Deus e fui!